O Trilhas da Democracia de hoje é um desdobramento e uma continuação do programa da semana passada sobre o pensamento político crítico brasileiro. Como sempre, nessa nova fase do Trilhas, terei a companhia do advogado, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Normando. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui na minha companhia. Obrigado, Marco, e prazer é todo meu. Opa, o Normando está com um problema de conexão. Dando continuidade, formando essa bancada digital, mais uma vez, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Recupero. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite feito no ar para que a gente desse continuidade àquelas discussões iniciadas na semana passada. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Eu que agradeço o convite. Para mim vai ser um prazer, né, poder conversar com vocês, ouvir, né, o Milton Temer, né, que tem uma importância enorme, né, na história justamente desse pensamento crítico que a gente está discutindo. Por fim, é com grande satisfação que nós recebemos o jornalista político, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, à época pelo Partido dos Trabalhadores, no estado do Rio de Janeiro, Milton Temer, com quem nós dialogaremos hoje sobre Gramsci, a política e o pensamento crítico brasileiro. Seja muito bem-vindo, Milton. Esse programa de hoje é um programa extraordinário por conta da tua participação. Seja muito bem-vindo, Milton. Eu quero dizer, Marco, ao contrário, que para mim é uma honra estar participando com um grupo tão seleto de pensadores, de batalhadores e principalmente formuladores. É uma honra para mim estar com você, com o Normando e com o Bernardo aqui, aberto para todos os debates. Antes da gente começar esse diálogo, eu gostaria de dizer que esse Trilhas, e eu tenho feito isso com certa frequência, dedicar a figuras ilustres do pensamento crítico brasileiro, da luta social, e esse programa não poderia deixar de ser dedicado à memória de Carlos Nelson Coutinho e de Leandro Conder, com quem Milton Temer seguiu uma boa parte da sua trajetória política. Bom, Milton, deixa eu mudar aqui o formato aqui da nossa... Pronto, assim fica melhor. Milton, eu gostaria de começar esse nosso diálogo lendo um texto que você escreveu. Esse texto está no site da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, vinculado ao PSOL, que tem o título Leandro e Carlito, que era a forma carinhosa com quem, como Carlos Nelson Coutinho era chamado, Leandro e Carlito, pensadores maiores de nosso tempo. Então, eu peço licença para ler o primeiro parágrafo. Abre aspas. Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho são dois cúmplices principais de minha trajetória política. Ao longo de pelo menos 4 décadas, marchamos permanentemente alinhados nas avaliações de conjuntura e na determinação de objetivos concretos a que cada um resolveu dedicar suas vidas. Há 4 décadas tratados como os, abre aspas, direitistas da esquerda, fecha aspas, rimos, quase chegando ao fim do filme em que ainda estávamos os três juntos, ao constatar que, com raríssimas exceções, os que nos rotulavam, mais uma vez, abro aspas, reformistas moderados, fecho aspas, terminaram quase todos apóstolos do neoliberalismo e dos mais sectários, como todos os renegados. Milton, eu me lembro, em parte, né, dessas acusações, né, e me lembro de uma em particular em que vocês eram chamados de militantes do PCI, do Partido Comunista de Ipanema, né, que era uma forma um
tanto quanto tosca, né, de criticá-los, né? Milton, você, Carlos Nelson, Leandro, como você diz nesse primeiro parágrafo, atravessaram juntos décadas de militância política no interior do PCB, no interior do PSB, no interior do PT e na fundação e nos primeiros anos do PSOL. Como você disse no início, vocês eram chamados de direitistas da esquerda, só que com o passar do tempo, vocês começaram a ser caracterizados como esquerdistas, né? Até o momento em que vocês saíram do PT e fundaram o PSOL. Eu queria que você dissesse, né, como é que foi essa experiência, né, de várias décadas ao lado de dois dos maiores intelectuais marxistas brasileiros, e qual foi a importância do pensamento de Gramsci nessa travessia? Por favor, Milton. Bom, essa pergunta ela dá espaço para muita coisa, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista da luta política social. Eu começo pelo privado. Privado é a minha relação com o Leandro e Carlito, tendo na linha auxiliar, por um lado, o Carlito, o Zé Paulo Neto, e pelo meu lado, o sociólogo Léo Lince, eu diria que constituíamos a menor tendência da esquerda brasileira. Éramos nós que estávamos sempre juntos, que não éramos vinculados a nenhuma corrente, mas acabávamos sendo disputados por todas. Como você disse, no início, até em função do período datado dos anos 70, em que a luta pela democracia resultou em algo, e até o Carlito veio a corrigir depois, o chamado documento da democracia como valor universal, nós vivíamos um período histórico em que a luta pela democracia era uma questão fundamental, não só no Brasil contra a ditadura, para toda a esquerda mundial. Para toda a esquerda mundial. Por quê? Víamos da experiência lamentável e triste da corajosa tentativa de construção do socialismo pelas vias institucionais no Chile, com a derrubada de Allende em 73, pelo qual o Partido Comunista Italiano entra na lógica do compromisso histórico, que era uma vocação que eles já tinham a partir da Segunda Guerra Mundial e da mudança indignada das posições de Togliatti a partir dali, e o Partido Comunista Francês. Ambos disputavam a perspectiva de poder real. Há no YouTube, por exemplo, um documentário sobre Marché, em que ele diz de maneira muito clara que o grande erro político dele foi não ter ido na disputa da unidade popular na França, no fim dos anos 70, para a candidatura própria do PCB e ter partido para aquela luta apoiando Mitterrand, de um partido socialista que não existia, porque só o Partido Comunista que tinha peso real, e que terminou por ver, nessa eleição do Mitterrand, todo o início da marcha de destruição do próprio Partido Comunista. Mas o que eu quero dizer com isso? Os partidos comunistas da Itália e da França, os dois maiores, tendo ao lado ali o português ainda resistente com muito peso, a despeito da Revolução dos Escravos já ter refluído alguma coisa, tinham um peso fundamental, era importante. Havia o leste europeu e esses partidos constituíam a perspectiva de poder na luta institucional. Ou seja, a questão democrática se dava aí por um lado. Se dava, por outro lado, na discussão sobre a realidade do dito socialismo real, onde eu, particularmente, considerava uma tragédia, e eu quero dizer a vocês, a grande tragédia do socialismo, na minha concepção, está no período Brezhnev. O fim do socialismo no século XX tem a ver com o período Brezhnev na União Soviética, mais até que com o período, certamente teremos razões distintas, do condenado Stalin. Razões distintas para discutir o Stalin, porque há variações de avaliação, o que foi bom, o que foi ruim. Então, vivíamos aquele período, que era um período no qual eu, particularmente, talvez esse lado, eu, Carlito e Leandro, mais Ivan Ribeiro, mais Aloysio Nunes Ferreira, mais Antônio Carlos Peixoto, compunhamos, sob a direção editorial de Armênio Guedes, a Voz Operária. Eu era o redator-chefe da Voz Operária no YouTube. Trabalhamos juntos durante os anos 70, fazendo a Voz Operária em exílio,
E, por conta disso, nos aproximávamos muito, tanto do Partido Comunista Francês quanto do Partido Comunista Italiano, porque fazíamos o jornal na França, em Paris, mas imprimíamos o jornal em Roma. Então, eu viajava a Roma uma vez por mês, me hospedava uma semana na casa do saudoso Ivan Ribeiro, que então trabalhava na FAO, e era também membro do partido e membro da redação, tratava de economia, porque o jornal era impresso pelo Partido Comunista Italiano e era o período de impressão do jornal. Jornal esse que eu trazia de volta para a França e que distribuíamos ao longo, não colocando no correio de uma vez, tínhamos uma lista de endereços e eu saía depositando em cada semana, assim, na semana imediatamente seguinte, em cada posto de correio de uma Ballier vizinha da outra, 10 ou 15 exemplares e tal, para não se localizar de onde é que vinha o jornal. Então, esse trabalho junto nos aproximou muito e colocou a questão democrática com um peso muito importante na discussão política. Tanto que, naquela época, houve realmente um afastamento da valorização de Lenin e uma superavaliação da questão de Gramsci, na divulgação da qual no Brasil, Leandro e Carlito tinham muito a ver. Lukács e Gramsci devem, no Brasil, muito ao que Leandro, Carlito e o saudoso Mário Gazaneu produziram para a civilização brasileira e traduções das obras de Gramsci, quase todas, Carlos Nelson Coutinho, que terminou fazendo aquela grande coleção que a civilização editou, de Gramsci, e na qual resultou um livro dele, que eu considero perfeito, não precisa ler a coleção toda dos escritos, aquele livro dele sobre Gramsci, partido e política, é a enciclopédia. Então, isso nos trouxe para o Brasil com uma imagem dos eurocomunistas. E os eurocomunistas, para quem lutava contra a ditadura no Brasil, era a parte, digamos, reformista da luta política revolucionária. E a nossa concepção estava muito tomada, e era verdade. Ao longo da década de 80, a coisa se modifica. Se modifica por várias razões. Primeiro, que a gente constatava que o Partido Comunista, de uma certa forma, deixava, ao longo da década de 80, entrava numa concepção frentista que não era uma frente para a transformação política, era algo mais recuado do que havia sido a frente com a burguesia anterior a 64. Era uma frente pela frente. Ou seja, de 80, enquanto existisse o governo Figueiredo, nós tínhamos que nos comportar bem, nos compor e ter por eixo referencial, não raro até mais moderadamente, o próprio Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Eram os ícones da época. Eu me lembro de uma boa parte de amigos meus do Partido Comunista festejando que não tivéssemos ido para a campanha das diretas bem-sucedida, que era melhor ir para uma calma sucessão indireta, na qual Tancredo pontificou. Então, é verdade que isso começou a nos fazer deslocar, porque nós não tínhamos aquela concepção por conta de uma acomodação moderada. Nós tínhamos aquela concepção por conta do que era taticamente, datadamente, o eixo da luta referencial. Eu, por exemplo, hoje, tenho muito mais referências em Lenin do que em Gramsci. Por que eu digo isso? Espero que os dois, tanto o Bernardo quanto o Normando, me bombardeiem, assim como você, Marco. Eu acho que Gramsci é datado para algo, quando a gente para pensar, Gramsci, o que ele escreve, não era para ser aplicado no período que ele estava preso. Era para ser aplicado no momento em que o fascismo fosse superado e houvesse um restabelecimento democrático. Ou seja, hegemonia, Estado dominado, consenso, dissenso, fosse, todas aquelas revolução pacífica, todo o conceito de organização social que ele propunha dependia de um Estado com o mínimo de liberdade, pelo menos de liberdade política, se não social, pelo menos política. Evidentemente, era uma época em que esses valores estavam condicionados a um tipo de sociedade civil que não existe mais hoje. Se nós fizermos uma análise do que é hoje, aquela sociedade civil era uma sociedade civil ainda, período ferdista, onde o proletariado constituía a base social fundamental do processo de transformação. Os partidos comunistas eram expressivos, não só os partidos comunistas, ou vamos, até hoje, a CGT na França,
é expressiva, mas como é que nós vamos esquecer da CGIL na Itália, que era uma sindical incrível? Bom, quando a gente faz o balanço dos anos 80, a gente constata que, principalmente no período de Gorbachev, onde a privatização que havia começado nos anos 70 e que estava na raiz muito da deteriorização da consciência ideológica nos países socialistas do leste europeu, chegava ao seu ápice ali, na coisa. Então, essa deterioração de concepção, inclusive, de desenvolvimento econômico, trazia junto uma deterioração de desenvolvimento ideológico. Ou seja, eu convivi com essa União Soviética já em deteriorização, essa ideologia, onde o pragmatismo começava a se afirmar, aquele que, principalmente na Federação Mundial de Juventude Democrática, onde eu estive representando o Partido Comunista por 2 anos maravilhosos, é uma espécie assim, de ONU de juventudes comunistas do mundo. Eu via os representantes dos países do leste europeu preocupadíssimos em viajar para os países ocidentais, onde eles tinham conta, e onde eles pensavam na diária que recebiam por essas viagens. Não tinha nada de concepção ideológica de luta. Tirando os cubanos principalmente, não havia, os iugoslavos não eram do comitê, só passavam de vez em quando, mas tirando os cubanos, só os países sob ditadura é que tinham concepção revolucionária da luta. Os países do leste europeu, inteiramente acomodados. E os 2 países da Europa Ocidental que controlavam a presidência e a secretaria-geral, que era a Itália e a França, foi onde eu conheci, inclusive, o arrogante... como é o nome dele? Que veio a ser primeiro-ministro? D'Alema. Um dos grandes responsáveis pelo suicídio político do Partido Comunista Italiano, ele, na esteira de Oqueto, traidores da herança de Berlinguer, traidores, foi um suicídio que eu me lembro de ter escrito na época. Não entendo por que renunciam. Se tinha um partido que criticava o leste europeu e desenvolvia, chegou a dizer que preferia o pacto da OTAN do que o pacto de Varsóvia, por que esse partido tem que se auto-extinguir? Quando estava no ápice, inclusive, do seu prestígio na Itália. Bom, isso voltando para o Brasil. Então, nós tínhamos, entre nós, aquela concepção revolucionária mesma de antes, desde aquele período. Evidentemente, acontecia na realidade da esquerda brasileira uma espécie de mutação que começava a invadir, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, não só o Partido Comunista Brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, que começou a fazer um erro, uma leitura equivocada do que Gramsci escreveu, porque essa é a tragédia. Gramsci serve para tudo, inclusive para explicar por que alguém tem que deixar de ser revolucionário. A história da revolução passiva, a luta pela hegemonia, ninguém, quando a gente para, e eu coloco isso para o nosso Bernardo aprofundar, qual é a mais válida definição de hegemonia, de Estado amplo, enfim, das categorias gramscianas colocadas hoje na realidade brasileira? E tem 500, quantos livros foram escritos para discutir o que queria dizer hegemonia? Para mim, hegemonia é algo que só se consegue a partir de ter o poder. Eu não acredito em hegemonia das forças do mundo do trabalho dentro do regime capitalista, quando o aparelho de Estado e todos os seus instrumentos de repressão estão em mão do grande capital. Ou a gente ganha por vias institucionais, pode ser, mas por vias de ruptura que podem se dar por mudança de consciência das Forças Armadas, ou por eleição de um presidente que resolva conduzir um processo sem rendição, que não traia a oportunidade que o Lula teve em 2002 e jogou na lata do lixo, eu objetivamente não vejo como disputar hegemonia na realidade atual. A esquerda não tem como disputar hegemonia se ela não tem nenhum controle nos meios de comunicação, se ela não tem nenhum controle do aparato de poder, se ela é minoritária na dita representação popular, que é absolutamente distorcida pelo erro constituinte de estabelecer um piso e um teto para a representação de cada Estado no parlamento, o que faz com que eleitores de áreas muito menos informadas tenham um peso político no seu voto muito maior do que eleitores de áreas onde o debate político é intenso. Então, objetivamente, é muito complicado
para alguns entender por que nós viramos esquerdistas. Nós continuamos os mesmos, mas só entendemos que aquilo que tinha... Eu, por exemplo, voltei de maneira intensa para ler Lenin. Eu acho que nós, hoje, a sociedade hoje, se é que existe uma sociedade civil, ela é a coisa mais fragmentada que a humanidade já construiu. Que nem na Idade Média foi tão que os senhores feudais tinham certo poder. A uberização conseguiu reverter a definição de burguesia. Como é que se definia a burguesia na concepção marxiana? Propriedade dos meios de produção. Hoje, a propriedade dos meios de produção é dos empregados uberizados, que não raro começam a se considerar patrões de si mesmos, sem entender que são superexplorados, porque eles não veem o opressor, que é o algoritmo, o dono do algoritmo da Uber dentro de um escritório nos Estados Unidos. Ele não tem a menor ideia de quem seja, se é um só, se são 1000 acionistas, ele não sabe quem é. O principal inimigo do motorista uberizado é o motorista do carro do lado, que disputa com ele o mesmo espaço. Assim como o principal inimigo do camelô na rua, do informatizado, que está arrebentado porque ficou desempregado e foi vender suas coisas na calçada, é o informatizado do lado. Ele não sabe quem é o patrão. Ele tem alguém que lhe vende a mercadoria, mas esse alguém não disputa com ele. Quem disputa com ele é o outro que compra. Então, ele é dono dos seus meios de produção e, no entanto, é um super explorado pela ordem capitalista. E Milton, aí... Não, conclua, por favor, conclua. Só quer dizer, e aí faz com que concepções nossas, que o Carlito começava a desenvolver, e eu quero lembrar só para terminar, esse livro aqui, vocês estão vendo bem, que a Boitempo reeditou, de Lucas, sobre Lenin, a orelha desse livro, Louvando Lenin, é assinada por Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson Coutinho. O livro já no século XXI. Ou seja, havia uma tendência que muda a nossa imagem, ou seja, nós continuamos os esquerda revolucionária que sempre pretendemos. Eles já não têm tanto problema. Eu tenho, porque eu estou vivo e cada vez mais desalentado. Mas, objetivamente, nós mantivemos uma linha ideológica. O que mudou foi a concepção daqueles que nos consideravam direitistas e da ordem social, que ainda não encontrou sua teoria. As relações sociais de hoje, há esforços, há o Ricardo Antunes, enfim, há Márcio Pockmann, há pensadores que estão pensando esse mundo do trabalho atual. Mas a teoria da agregação deles para formar o agente sujeito da transformação qualitativa da luta anticapitalista, esse não está determinado ainda. Antes de passar a palavra para o Bernardo, eu estou pensando seriamente em mudar o título desse programa, que inicialmente seria Gramsci, a política e o pensamento crítico brasileiro, para de Lenin a Gramsci e de Gramsci a Lenin. Lenin. Maravilha. Deixa eu ligar. Bernardo, por favor. Peraí, Bernardo, já vem, já. Tranquilo. Não, antes, em primeiro lugar, dizer que é um privilégio, né, poder ouvir o Milton Temer, né, que, na verdade, está dando um testemunho que não é só pessoal, é um testemunho coletivo. E, mais que isso, né, ver que continua vigoroso discutindo, né, os problemas, né, as questões do nosso tempo. Né. Eu acho muito interessante, né, o que o Milton traz aqui, mostrando, né, tanto o peso, a importância, né, que a questão da democracia, né, teve, né, em especial nos anos 70, né, e pensar que isso, né, aparece, né, em diferentes experiências. Né, esse testemunho, né, que o Milton dá, dizendo, né, no fundo, a própria... o que o Berlinguer, né, viu como aprendizado, né, da queda do Além de 73, no sentido do compromisso histórico, né, que, de alguma maneira, abre caminho, né, para a experiência do eurocomunismo, né, e como o Milton também lembrou antes, né, tem toda uma trajetória anterior, né, tanto no Gramsci como Togliatti, né, que o Marco conhece melhor do que qualquer um aqui, que, de alguma maneira, já facilitava isso. Agora, um ponto que eu acho que vale a pena também destacar, e até avançar aí, né, é justamente quando o Milton chama atenção, né,
para a sua experiência, do seu grupo, né, aqueles que estavam em Paris, especialmente, com Armínio Guedes, né, como eles vão tomar esse tema e me parece que modificam ele, pensando a própria experiência, a situação particular do Brasil, tanto o Brasil vivendo uma ditadura, né, como a gente sabe bem naquele período, como a própria o peso, né, do nosso passado. Então, um dos pontos mais sugestivos, né, de alguma maneira, dessa tradição que o Milton faz parte, é justamente como esses pensadores vão pegar questões como, por exemplo, a Via Prussiana, né, para Lenin, ou a Revolução Passiva, né, para o Gramsci, né, e vão tentar entender o Brasil, né, nisso, né? Ou seja, né, estamos dentro, né, de um quadro mais amplo, que seriam países que não seguiriam o caminho dito clássico, né, de desenvolvimento capitalista, né? Eu diria que, a sua maneira, né, o Caio Prado Júnior, né, também pensou, né, elaborou nesse sentido. O Carlos Delcio Coutinho, né, falando do Caio Prado Júnior, justamente vai dizer que ele, na verdade, está pensando numa via não clássica para o Brasil, né, de desenvolvimento capitalista. E essa maneira de pensar, né, de alguma forma, inspirada, né, no marxismo, né, que, no fundo, está enfrentando tanto as questões, né, do seu tempo, né, e, nesse sentido, né, a democracia como do seu lugar, né, pensando esse passado especial do Brasil, de alguma maneira também se traduz, a gente pode até pensar num sentido mais amplo, para outras condições, que é um pouco o que o Milton está indicando, né? Eu acho muito sugestivo a formulação dele dizer que, no fundo, o que ele está falando é que ele, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, né, de alguma maneira, essa facção, né, tão reduzida, né, que ele diz que não tinha muito lugar preciso, continuaram no mesmo lugar, né? Na verdade, o que mudou muito foram os outros, né? E é interessante, né, o nosso mundo, né, em boa medida, né, talvez as questões que poderiam parecer, né, como distantes, né, nos anos 70, né, no sentido talvez de leituras possivelmente apressadas, né, do Gramsci, né, em termos de uma oposição Ocidente-Oriente muito rígida, né, ou mesmo a valorização da sociedade civil em oposição ao Estado, né, que era, de alguma maneira, algo presente naquele período, né, deixando de lado uma visão do Gramsci, né, de Estado ampliado, né, da junção, na verdade, de coerção e consentimento, o nosso tempo, em boa medida, né, acaba se aproximando mais do poder que poderia ser visto como oriental, como coercitivo, né, e que, nesse sentido, né, nos anos 70, né, era desvalorizado, né, associado especialmente ao Lenin. A gente poderia até pensar, né, acho que o Marco, né, que conhece bem o Togliatti, né, justamente a existência, né, do Togliatti, do Gramsci como leninista, né, um leninista, né, que tentou, né, especialmente traduzir, né, no fundo, o que o Lenin realizou, né, na Rússia, né, com a Revolução, para as condições da Itália, que eram diferentes. E eu acho que talvez essa seja o grande ponto, né, o ponto mais interessante, que está no Lenin, está no Gramsci, e eu diria que também está, né, nesse grupo, né, de comunistas brasileiros, né, até mais amplo, em boa medida, sei lá, com visões diferentes, mesmo Luiz Werner Viana, né, que se identificou especialmente com o grupo dos renovadores, né? Então, essa maneira de lidar com o marxismo, que eu acho que é presente no Lenin, eu tenho, no fundo, minhas distâncias em relação a Lenin,
Mas o Lenin também vê o marxismo, né? A gente pode até voltar ao próprio Lukács, né, citado pelo Milton Temer, especialmente como um método, né? Um método, né, para compreender e transformar a realidade. Nesse sentido, não é algo ossificado, pronto e acabado, né? E tanto, né, pensando condições de certos momentos, como anos 70 e países variados, né, a gente deve, né, enfrentar aquilo que são colocados como os desafios do nosso tempo. Eu acho que justamente o que me dá satisfação é ver que o Milton continua, né, com esse espírito, hoje em dia, discutindo coisas como a uberização. Vou voltar a palavra a Milton, só fazendo uma observação, Milton. Eu não me recordo, nos textos pós-1945, depois do retorno de Togliatti à Itália, né, e depois entrando por Berlinguer, sempre se consideraram leninistas. Talvez não usassem o termo marxismo-leninismo, né? Mas Togliatti sempre se reconhecia como leninista e também Berlinguer se reconhecia como leninista. Passo a palavra para Milton. Está fechado, Milton. Está fechado o fone. Togliatti, é bom que nos lembremos, no pós-45 era stalinista. Ele é leninista, mas, objetivamente, ele já começava a implementar uma concepção fundamentada no que Gramsci trabalhou no cárcere, que ele desdobra, é o primeiro grande aplicador daquilo, porque Gramsci, a teoria de Gramsci, aos escritos antes de ser preso, que são escritos, artigos, enfim, briga com Bordiga, sindicato, partido, mas a grande teoria, a teoria gramsciana está fundamentada basicamente nos cadernos de Cássio. E os cadernos de Cássio vêm a público muito a partir de Togliatti. Qual é o meu problema aí? Eu acho que isso tem a ver com uma concepção que eu até discuto dos partidos comunistas italiano e francês pós-Segunda Guerra Mundial. E discuto, inclusive, em Stalin, porque eu acho que o grande exemplo que devíamos ter tido no pós-Segunda Guerra Mundial não era Togliatti, não era Maurice Thoré, não era os pensadores, era Tito na Iugoslávia, que compreendeu que a luta contra o nazismo não podia se dar na lógica que Stalin pretendia impor e impôs na Itália e na França, de uma composição com a burguesia, na qual se criariam as condições para o salto qualitativo posterior. Que não era isso que estava na cabeça do Stalin. Estava na cabeça do Stalin era garantir aquilo que o Churchill veio a caracterizar como cortina de ferro, ou seja, a fronteira de segurança da Rússia para ele continuar no projeto dele, que era real. E vamos ter claro, projeto que até então tinha até uma formulação ideológica intensa, concordemos ou não, tinha concepção de anticapitalismo. Citava burocratização, as barbaridades, tudo isso está concreto. Mas, objetivamente, Togliatti e Maurice Thoré, eles eram os chefes das únicas forças políticas organizadas na Itália e na França depois da Segunda Guerra Mundial. O de Gaulle, quando chama as tropas americanas para virem a Paris, é porque ele diz o seguinte: vocês não vierem, o Partido Comunista Francês toma conta de Paris. E, tomando conta de Paris, conduziria um processo de libertação da França parecido com o da Iugoslávia, e não com o que desdobrou depois. Eu acho que aí tem uma questão concreta. Não é que eles tivessem sido. A verdade é que eles partem para uma concepção, tanto na Itália e na França, de aliança com a burguesia, que, no meu modo de ver, logo e imediatamente, 2 anos depois, não só lá, aqui também, deu no que deu. Foram varridos dos governos, aí já desarmados. Porque tanto Thoré quanto o Togliatti desarmaram as forças de resistência ao nazismo, que eram os partigiani na Itália e os maquisards na França. Foram desarmados por iniciativa dos partidos comunistas. Então, é um problema concreto. E, para mim, isso por que eu volto a ele? Vamos entender claro. Não é que eu acho que a gente tem que reproduzir o que fazer ou colocar o quadro. É que as condições de relações sociais que hoje vivemos, a partir digamos assim, da forma como a globalização financeira, a desindustrialização e a revolução digital nas mãos do capital privado
provocaram, que é de uma fragmentação total no mundo do trabalho, nos tornam, como relações sociais, mais parecidos com aquilo que Lenin escreveu, por ocasião do imperialismo, o Estado e a Revolução, tudo aquilo que ele colocou. O que fazer não é o que fazer de 1902. É a própria crítica que ele diz. Aquilo é uma coisa datada, mas tem uma série de princípios ali. Eu acho, inclusive, particularmente, uma coisa. Quando vocês dizem qual é a tua referência teórica mais importante, eu vou surpreender vocês. Para mim, a referência teórica mais importante é Robespierre. Existe um livro, que lamentavelmente não foi reeditado, publicado pela Contraponto, chamado Resoluções e Discursos na Convenção. Se você lê aquele livro, você cai para trás. Diz, porra, mas é hoje. O Robespierre se elege para os Estados Gerais com 3 eixos. O eixo principal, sufrágio universal direto, taxação progressiva das riquezas e educação universal e gratuita. Em 1789. Até hoje isso é bandeira. Até hoje isso é bandeira. Vamos ter em conta o seguinte, não tinha burguesia comercial, mas não tinha burguesia industrial na França. Não tinha proletariado na França. Robespierre, a referência dele era Rousseau, era o máximo que ele tinha mais avançado. Então, de vez em quando eu fico pensando, eu vejo uma linha direta de Robespierre a Lenin. Porque Lenin, na verdade, Marx, na minha cabeça, eu cheguei a discutir muito isso com o Carlito, nos últimos dias dele, e com o Zé Paulo Neto, até na chamada briga fraterna, porque eu digo, olha, eu estou virando um cesarista positivo. Porque eu acho que o papel da vanguarda subjetiva é muito mais importante hoje do que foi em qualquer época. A vanguarda subjetiva tem que se preparar para, quando as condições objetivas começarem a aparecer, ela ter força para conduzir o caminho. Eles me chamavam de cesarista positivo, eu concordava. Milton, Hannah Arendt sabe muito bem disso, tanto que escreveu o Da Revolução, tentando fazer a vinculação entre Robespierre e aquilo que aconteceu na União Soviética. O que ela faz pejorativamente. Lógico, de maneira negativa. Mas só para dizer, Milton, que não é só você que afirma que a tua grande referência é Robespierre. Eu não vou dizer o nome agora desse intelectual que, certa feita, escreveu uma dedicatória no seu livro, né, dizendo, deste jacobino robespierrista, para que você continue seguindo a tua trajetória. Eu não vou dizer o nome, mas escreveu e você conhece muito bem quem é. Milton, eu vou passar a palavra a Normando para fazer as suas considerações e eu acho que ele tem uma pergunta a te fazer. Normando, por favor, entre na roda aí, nessa ciranda. Bom, antes da pergunta, eu vou entrar numa provocação também com o Milton positiva, porque vou voltar a 79, pelo menos nos escritos. Em 1979, o Carlos Nelson não só produz o Milton já citou, um texto curto, mas extremamente impactante na esquerda brasileira, que é o Democracia como Valor Universal, que depois, naquela entrevista que é resumida em Contracorrente, ele faz uma autocrítica e até chega a, numa leitura que me parece muito mais precisa, identificar a democracia enquanto processo e não como um Estado abstrato, e seria democratização enquanto valor universal. Mas no mesmo ano, o Carlos Nelson ele traduz, e é publicado no Rio de Janeiro, são publicados no Rio de Janeiro em 2 volumes separados, 2 capítulozinhos da ontologia do Lukács. E num deles, os princípios fundamentais de Marx, ele vai trabalhar a universalidade. Pelo menos para a minha geração, antes dessa coleção mais recente da Boitempo, foi o grande primeiro contato com Lukács. E quando a gente pensa universalidade, eu acho que é identificar o que é essência naquilo que vai mudando. Milton faz isso quando fala do trabalhador uberizado. Mas a minha discordância na leitura do uberizado, para o que tivemos antes, é que me parece que o individualismo provocado pelo atual formato do modo de produção, ele desagregou a identidade de classe
fragmentou as identidades, desconstruiu aquilo que era um pressuposto da organização coletiva dos trabalhadores lá da época do Que Fazer e até do Brasil dos anos 80, né, berço do novo sindicalismo, que era o exército industrial, né, que não existe mais. Hoje a gente tem fábricas sem operários, né, ou com quantidades muito reduzidas de operários. Essa individualização e a forma de pensar do indivíduo belizado, ela, para mim, reflete muito mais uma sociedade, né, se fosse usar termos gramscianos, de tipo ocidental aprofundado, né? Por quê? Porque está dependendo fundamentalmente do domínio ideológico, né, da cooptação desse indivíduo, através do modo de produção, mas também através dos valores divulgados pela sociedade e pelas religiões, né? O neopentecostalismo está aí para falar do sucesso individual. Então, acho que a gente está vivendo uma coisa que não é, na essência, nova, mas que é muito diferente. Pode. Aqui, está saindo o meu? Tá. Não estou vendo, não estou vendo. Está registrando. Mas que é muito diferente da sociedade industrial, né, onde foi escrito, por exemplo, O Que Fazer. Sei que você, Milton, sei que ele mencionou O Que Fazer só como exemplo, só para ilustrar, né, porque quem toma o Que Fazer como Bíblia é o PSTU, né, não é a gente. Mas fica essa provocação, queria ver mais. E pergunta mesmo, falei para caramba agora e não fiz a minha pergunta mesmo que eu queria fazer ao Milton. Milton está ouvindo agora? Alô, eu não estou ouvindo nada do Normando. Caramba. Não. Vocês estão me ouvindo? A gente ouve. Estamos ouvindo. Você nos ouve, Milton? 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 Eu acho que ele não... Acho que está com... Então não é só o meu... Estava esquentando. Agora, vou tentar fazer com que Milton saia e entre de novo para ver se ele consegue... Enquanto isso, Normando, por favor, enquanto eu faço essa operação de resgate do Milton, tu pode apresentar pelo menos o enunciado da questão? Então, a questão é sobre um período histórico que o Milton acompanhou bastante e tem a ver com o papel da vanguarda e da correlação de forças, né, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Na Constituição de 88, a esquerda tentou avançar naquilo que vem de fora, né, o Mondaini lembrou do Humberto Cerrone, mas que no Brasil foi sistematizado pelo Carlos Nelson, que seria a combinação de mecanismos de democracia direta com a boa e velha democracia liberal representativa. Isso, dessa grita, que foi uma bandeira muito desproporcional às forças numericamente de esquerdas presentes na Assembleia Nacional Constituinte, né, e eu costumo lembrar, quando estou falando do período que naquela primeira legislatura o PT tinha 8 deputados federais e 8 deputados constituintes e conseguiu expulsar 3 dos 8, né, o que era fantástico, mas de forma absolutamente desproporcional, mas talvez por conta do peso das ruas, a esquerda conseguiu pautar essa discussão e resultou numa série de conselhos de representação direta dentro de mecanismos de administração do dinheiro público, né? Conselhos que foram atacados pelo bolsonarismo. Então, eu queria ver, tenho muita curiosidade de saber qual é a visão do Milton, que acompanhou de perto isso, sobre, né, a institucionalização dos mecanismos de democracia direta na Constituição de 88 e também sobre o ataque bolsonarista a esses conselhos, né, que não começou com o Bolsonaro, aliás, né, antes de Fernando Henrique já fazia algumas restrições, o Temer, depois do golpe, iniciou o desmanche dos conselhos e Bolsonaro aprofundou.
Vou adicionar Milton Temer de novo. Vejamos se resolveu o problema. Nos ouve, Milton? Deixa eu... Agora ele está com o microfone fechado. Ele está com o microfone fechado, né? Milton, você está com o microfone... Agora eu tenho a impressão que houve um problema no meu IMEC. Eu perdi uma boa parte do que o Normando falou. Normando, você consegue sintetizar a pergunta? Sim, eu falei bastante sobre o individualismo e o domínio ideológico. Mas a pergunta mesmo, Milton, é curiosidade minha e muito voltada a você, que no período da Assembleia Nacional Constituinte, aquilo que o Carlos Nelson tinha conseguido sistematizar enquanto alternativa de democratização, que era a combinação de mecanismos de democracia direta com democracia representativa burguesa tradicional, apesar da esquálida representação parlamentar da esquerda, muitas dessas bandeiras foram institucionalizadas na forma dos conselhos de representação direta para a gestão do dinheiro público, que foram abraçados pela Constituição de 88. E, de uma forma até bastante, na minha leitura, desproporcional à representação da esquerda na Constituinte. Ou seja, a esquerda foi muito mais além do que aquilo que ela tinha em número de representantes, talvez pela correlação de força que a gente tinha estabelecido na sociedade. Então, eu queria ver a tua visão de como é que você, e que teve contato com Carlos Nelson mais próximo naquela época, eu fui aluno de Carlos Nelson muitos anos depois, no início dos anos 2000, como é que ele via isso, os mecanismos de democracia direta, se eram efetivamente os conselhos um dos caminhos para o processo de democratização contínua, e como é que você viu também o refluxo disso, ou seja, depois do golpe de 2016, a desconstrução dos conselhos, imobilizados por Temer e praticamente extintos por Bolsonaro nos 4 anos que a gente teve do fascismo tabajara. Olha, Normando, naquela época nós apostávamos muito na possibilidade da luta institucional, dos caminhos, inclusive, nas instituições republicanas, como forma de fazer as reformas que teriam um caráter desconstrutivo do regime capitalista e abririam um caminho para o salto qualitativo. Pensávamos nisso. Mas eu quero te dizer que, ao longo da década de 90, isso mudou muito, porque a realidade mostrou que aquela transição pelo alto, na verdade, foi uma operação muito mais conduzida pelos segmentos, digamos, mais atentos do regime autoritário anterior, ou seja, a cúpula das classes dominantes que entendeu ou fazemos agora, ou mudamos tudo para não mudar nada, ou o povo fará. Na verdade, eu acho que começamos a ver que um projeto lampedusiano estava em curso. E esse projeto lampedusiano nós o vimos marcadamente definido, principalmente no período do Fernando Henrique Cardoso. Começa com o Collor e no período... Quando a gente pensa a transição, período Sarney... Porque quando você para pensar, tá bem, o que estava na Constituinte, que era muito bom e que nunca foi levado em conta? Eu quero lembrar, por exemplo, a questão fundamental do sistema financeiro. O sistema financeiro tinha que ser regulado por leis complementares. Foi regulado por normas do Banco Central, conduzida por Gustavo Franco, o membro do PROER. Então, o Banco Central regulamentou a Constituinte. Vieram a fazer depois uma lei complementar, mas na linha daquilo que tinha sido feito pela concepção neoliberal do Banco Central. O neoliberalismo tardio, porque o neoliberalismo, a tragédia nossa é a seguinte: vamos levar em conta uma coisa. A globalização financeira não vem, existem muitos estudos sobre isso, na passagem dos 70 para o 80, apenas como uma questão do desenvolvimento do processo capitalista. Não. Vem, inclusive, como decisão política, como forma, inclusive, de neutralizar aquilo
que eu falei na minha primeira intervenção, a respeito das possibilidades concretas da ascensão da força social de partidos comunistas e sindicatos na Europa. Aquilo começava a criar problema. Já tinha havido problema nos Estados Unidos. Porra, a forma como terminou a Guerra do Vietnã tinha despertado forças sociais com uma intensidade brutal dentro do templo do capitalismo. Então, a globalização financeira, quando vem, não vem de aquela desvalorização feita, o aumento da taxa de juros brutal, unilateral, que arrebentou com os países que tinham dívida no fim da década de 70. Então, quando a gente pensa isso tudo, a gente tem que considerar que a luta contra as instituições, dentro das instituições republicanas, o próprio Warren Buffett, que é um dos maiores manipuladores internacionais dos mercados especulativos, ele foi muito claro. Em entrevista, eu tenho essa entrevista aqui comigo gravada, ele deu uma entrevista, foi para a NBC. Digo, a luta de classe existe e nós estamos ganhando. O Warren Buffett diz isso. Quem joga para escanteio a luta de classe é a esquerda, por incrível que pareça, quando entra nas perspectivas do seguinte: como é que nós fazemos uma transformação possível, moderada, e começa dentro do PT. Quem começa, no meu modo de ver, a quebrar a perspectiva revolucionária das esquerdas brasileiras não é o Bolsonaro acabando com os conselhos, porque esses conselhos não tinham nenhuma força, vamos ter isso claro. O Arthur Lira hoje tem muito mais força que todos esses conselhos juntos. Quem começa a quebrar isso, lamentavelmente, eu quero registrar isso. Carlos Nelson Coutinho sai do PT, não se desfilia, mas ele não saiu porque nós não saímos, eu e Leandro demos mais tempo, ele sai do PT na Carta aos Brasileiros. O Carlos Nelson Coutinho, ele ficou contra o PT e Lula antes do Lula chegar na presidência, porque ele disse, vai dar isso que deu. Vai dar isso que deu. O que é isso que deu? O Lula entra no governo, ele entra no governo com um apoio de massa brutal, com Zé Serra, e vocês devem lembrar bem, ainda assim, mesmo com a juventude de vocês, devem lembrar bem que a campanha do Zé Serra era continuidade sem continuismo. O Zé Serra não bancava aquela crise terminal do governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula entra no governo, o que faz? Coloca aquela dupla sinistra de Palocci e Meirelles. Aliás, não conheço nenhum presidente do Banco Central que tenha tido tanta autonomia, sem lei, sem nada, do que o Meirelles. Fez o que quis, aquele banqueiro do Bank of Boston, eleito pelo PSDB, e que nos Estados Unidos, numa ida de Lula aos Estados Unidos antes da eleição, ficou acertado que seria o presidente do Banco Central, determinou as linhas do governo. E a primeira providência foi subir o superávit, que o Malan tinha deixado em 3,7, para 4,5 no primeiro mandato Lula. Por que nasce o PSOL? O PSOL nasce porque a contra-reforma da Seguridade Social começa no governo Lula, contra os servidores. Aquilo que nós tínhamos votado, eu me lembro disso. Mas, peraí, nós votamos contra isso no governo Fernando Henrique e agora vocês apresentam e obrigam a bancada do PT a votar? É aí que surge o PSOL, nessa dissidência, que, lamentavelmente, hoje, eu sou obrigado a reconhecer, mesmo como membro da direção nacional, e já estava em tempo de eu sair de campo há muito tempo, porque com 85 anos de idade eu tinha que estar cuidando de olhar os passarinhos. Pois bem, o PSOL, hoje, lamentavelmente, segue todos os caminhos de acomodação do PT, via identitarismo, via acomodação, via fazer... O PSOL consegue ter posições, às vezes, mais moderadas do que a do PT, com raras exceções. Essa luta interna dentro do PSOL, na qual eu me inscrevo, alinhado com Glauber Braga, que, no meu modo de ver, o que é importante na organização social atual, o peso das personalidades sobre a forma degradada dos partidos, o peso das personalidades é grande, e eu vejo no Glauber uma expressão importante do confronto. Dentro do PSOL, não é à toa que Arthur Lira o transformou no principal inimigo dentro do parlamento. Está querendo caçar o mandato, eu daqui dessa conversa vou sair para esperar o Glauber Braga no aeroporto Santos Dumont, voltando de Brasília depois da peleja de ontem. Então, objetivamente, o que eu entendo é que aquilo que nós pensávamos nos anos 80 foi bastante modificado ao longo dos anos 90. O processo, principalmente com o fim da polarização e o advento do absoluto domínio do imperialismo americano sobre o planeta, que atualmente consegue ser posto em xeque, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Pensar que os chineses
estiveram no Brasil durante o governo Figueiredo para estudar a planificação do governo ditatorial brasileiro na economia, para aplicar lá e chegar ao que são hoje, e nós continuamos piores que antes. Bom, mas tudo bem. Então, objetivamente, Normando, eu não vejo que essa questão dos conselhos tivesse se constituído oficialmente num caminho de democratização, não. A prática, logo a seguir, começou a mostrar que, longe da Constituinte, a partir das emendas, são mais de 300 emendas naquela Constituinte, e dentro das emendas nós deixamos furos. Um deles, por exemplo, é esse do teto do piso. O teto do piso era feito na perspectiva do parlamentarismo. O presidencialismo, que elege, ou seja, o momento maior da sociedade se manifestar sobre o modelo, o modelo de regime que ela quer, é na campanha presidencial. Ou seja, cada cidadão vota. Pois bem, na campanha presidencial, você elege um presidente de esquerda, e eu me lembro de um debate que eu fiz com o saudoso Luiz Werneck Viana, no IUPERJ, aqui no Rio, antes da eleição do Lula, dizendo não, eu era constituinte estadual, estava concorrendo ao Senado, até não, já foi no governo Fernando Henrique. Eu dizia claramente, em 2004, o Lula estava batendo 40% da investidura. Eu digo, Lula, você pode ser eleito presidente, mas o Congresso será de direita. Porque a forma como nós elegemos o parlamento, ela é, objetivamente, todos os candidatos a deputados fazem campanhas locais de vereadores federais com palavras de ordem da esquerda na campanha. Saúde pública, educação pública, tudo isso. E o parlamento não é levado, é uma relação metafísica da sociedade com o poder. Para o poder, o deliberativo é o presidente. Na hora de eleger o legislativo, elege o amigo, elege o vizinho, elege aquele que disse qualquer coisa durante a campanha eleitoral que lhe apraz. Ele não dá nenhum valor ao legislativo. Não lembra sequer em que deputado votou. Por conta disso, nós temos um parlamento que, a partir do energúmeno, do cavernícola inominável, que não queria coisa nenhuma a não ser sentar na cadeira, porque esse foi deputado comigo, eu sei que ele era antiliberal. O cavernícola, deputado, fez um discurso no meu segundo mandato, segunda metade da década de 90, dizendo, se as Forças Armadas pegarem armas outra vez, vai ser para apontar para os banqueiros e não para os trabalhadores. Eu vi o cavernícola dizer isso no plenário da Câmara. Esse cara vai para a presidência da República para sentar na cadeira, ele topa qualquer coisa, entrega a Paulo Guedes, esse negocista de pior qualidade, a condução da macroeconomia brasileira. E vamos ter claro, encontra base numa parte importante da classe dominante brasileira. Está aí o editorial da Folha de 2 dias pedindo a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, como se a privatização tivesse resultado, ou seja, uma Vale entregue pelo valor de um ano de lucro foi o que pagaram para a compra da Vale, com o principal acionista sendo o banco que fez a avaliação do preço da Vale. Então, é uma realidade concreta. Os conselhos, Normando, não tiveram peso objetivo nenhum. Não influenciaram. Eu digo isso com a autoridade de quem disputou aqui na Constituinte Estadual. Eu fui um dos relatores do projeto. O único, nós propusemos isso também, conselhos. Chamavam do terceiro setor. Em todos os órgãos, era o Estado, a sociedade participava como conselho. Estados interessados direto e a sociedade. O único que passou foi o Conselho de Controle da Segurança, até controle externo do Judiciário foi a voto. E eu me lembro que eu me encaminhei isso, fui eu quem encaminhou no plenário, com a Assembleia Legislativa ocupada por juízes. Eu me lembro do discurso que eu disse então, é da tradição da política brasileira não brigar com saia, não briga com mulher, não briga com padre, não briga com juiz. Eu me lembro de ter feito isso. Eu estava defendendo o controle externo, que não passou. Então, até só passou o controle externo de segurança, que eu não sei nem se existe. Então, eu não vi, objetivamente, as classes dominantes brasileiras, elas contam há muito tempo com uma base social de direita, que hoje a gente vê no bolsonarismo, no Pablo Marçal, ou nos energúmenos que votam na direita no Rio de Janeiro, mas que é antiga, que era chamada maioria silenciosa. Ela apenas foi organizada a partir das redes
ela passa a ter, não pelo partido, mas pelas redes, uma organização mobilizatória para as suas manifestações e para as suas participações. Essa direita sempre existiu, gente. Milton, sempre existiu. Milton, Pronto. Eu peço licença. Normando, eu vou passar agora a apresentar umas 3 fotos e eu vou ter que te colocar aqui para fora enquanto eu exibo essas fotos. Você retorna em breve. Milton, eu queria que você comentasse essas fotos e eu vou fazer uma pergunta a partir delas, né? Então, só um minuto. Marco, eu estou com a sensação que eu já falei tanto com pessoas importantes que fazem reflexões importantes como o Normando. E o uma última... sentindo... Oi. Eu vou passar essas fotos e vou te fazer uma última questão. Tá? Bom, essa foto que reúne você, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, Chico Alencar e Plínio de Arruda Sampaio. Ou seja, foi no momento, possivelmente, da candidatura do Plínio a presidente. Campanha de 2010. O Chico era candidato a federal, eu era candidato a senador. Aliás, foi uma votação expressiva. E eu digo que foi o momento mais feliz da minha vida política, foi essa campanha desse ano. A gente não ganhou eleitoralmente, mas ganhou muito politicamente. E o Chico era o candidato federal desse grupo. Eu vou mostrar uma outra foto que você não está... Nós estamos visitando o Leandro. Deixa eu te dizer, Marco, estávamos visitando o Leandro, porque o Leandro estava tendo os primeiros sintomas do Parkinson, veio a coçá-lo depois. Essa outra foto, você não está presente? Deixa eu ver se eu consigo... Essa foto você não está presente, está Leandro, Carlos Nelson e no meio Michel Levy. Né? Em outro contexto histórico, que era de alguma campanha, eu imagino, a presidência da República do Lula. Não, aí é o seguinte. Não, Michel Levy era muito amigo de Carlito e de Leandro. Eles se trocavam permanentemente. Quando Michel vinha muito ao Brasil, e Carlito e Leandro também viajavam muito para a Europa. E eles sempre... É difícil dizer em que momento, porque eles sempre tiveram muitos contatos, e deve haver foto. Aliás, eu me lembro de um episódio até bizarro. Foi quando Michel Levy, pela primeira vez, falou em ecossocialismo. Foi num debate na UERJ, numa das vindas dele ao Brasil. Eu estava até sentado com o Carlito. Na saída, o Carlito vira para o Michel: Michel, que porra é essa? Ele nunca gostou dessa categoria de ecossocialista. Mas, de toda forma, nesse momento, vocês ainda se encontravam dentro do PT. Né? Sim, claro. Claro. Carlos Nelson está vestindo essa camisa. Não, mas o Michel veio para o PSOL também. Sim. Eu vou botar Normando de novo aqui, né? E gostaria de te fazer uma pergunta, Milton. É muito difícil uma banda de rock se manter junta durante tanto tempo, né? E vocês se mantiveram juntos, como eu disse logo no início da entrevista, durante décadas. Eu queria que, nesse momento, a gente está se encaminhando para o final do programa, eu queria que você procurasse analisar quais as razões pelas quais grupos orgânicos como esse, que você fez parte, junto com o Leandro, com Carlos Nelson, grupos que não apenas se mantiveram unidos em 4 agremiações políticas, em 4 partidos políticos diferentes, mas também com militância dentro do universo acadêmico, né? Eu estou falando do Leandro e Carlos Nelson. Quais as possíveis razões que explicam a raridade da presença de grupos orgânicos como vocês representaram, essa banda política, essa potente banda política? Quais as possíveis razões que explicam o porquê do desaparecimento ou da raridade de grupos orgânicos dentro dos partidos políticos, mas que tenham presença também dentro do universo acadêmico? E depois eu gostaria de
na sequência, ouvir Bernardo e Normando para a gente finalizar esse programa. Por favor, Milton. Olha, eu acho que isso tem muito a ver com afeto pessoal. E tem que ver, é muito mais fácil haver uma unidade pela direita, onde os interesses em discussão são limitados e pequenos. É empreendedorismo, é a defesa da meritocracia, é a defesa do livre mercado, é a defesa da propriedade privada. São poucas coisas que estabelecem pautas de discussão dos quais eles se unificam. Na esquerda, não. A esquerda tem um problema sério. A esquerda não tem um passado de experiência de poder. E, com isso, a discussão sobre o que nós não queremos, ela não divide. Ela divide o que nós queremos, o que nós pretendemos. Aí que começa a divisão, começa não só pelo modelo do que a gente quer, mas pela forma de chegar ao modelo. Entendeu? Então, é muito distinto. Nós não temos os instrumentos que a direita tem, historicamente, porque, vamos ter claro, a burguesia, quando chega ao poder, ela já estava 2 séculos partilhando do poder. Ela, quando derruba o absolutismo, é porque o absolutismo já estava criando problemas para ela, não porque ela estivesse derrubando para entrar no lugar que ela não participava. Estava ocupando um espaço maior do que tinha direito no lugar que ela também participava. A classe trabalhadora, não. O pensamento correspondente à classe trabalhadora, não. Nós temos que derrubar o que está aí e do qual nós nunca participamos. O Normando lembra de conselho, seria interessante, mas nunca foi instrumento real de poder dentro das instituições. E dentro dos congressos do parlamento, quer dizer, toda cultura, máquina cultural, política, institucional, está na mão das classes da burguesia há séculos. A classe trabalhadora não tem controle de nada. A dificuldade. O PT, grande partido, que conseguiu ter um presidente da República, não conseguiu fazer um jornal. Não conseguiu fazer um jornal. Por quê? Porque, aliás, não era fácil fazer jornal. O Jornal do Brasil acabou porque a Globo conseguiu liquidar o Jornal do Brasil, porque teve um acordo com a Time Life na televisão, pelo qual acabou atropelando o JB, e o JB se extinguiu, que era o maior jornal do Rio de Janeiro. Então, essa questão, para mim, tem muito a ver com, no nosso caso, não só porque eu era, vamos ter claro, a minha aproximação com Carlito e Leandro se dá quando eu fui oficial de Marinha caçado, e eu chego ao Valério Conder, pai de Leandro, por conta de um amigo meu de infância que trabalhava na Petrobras, tinha sido caçado e também estava anistiado. Ele tinha sido caçado, estava trabalhando no jornalismo. Ele me leva à casa de Valério para conhecer o velho Valério, maravilhoso. E o Leandro, até o fim da vida, usou isso. Não, eu herdei a amizade do Milton Temer do meu pai. É uma forma de me sacanear, porque ele era mais velho que eu, de querer insinuar que eu era mais velho do que ele. Eu herdei. Ele disse isso publicamente, não, eu herdei Milton Temer. Então, nós criamos uma relação pessoal, e eu, por exemplo, até comecei a me fundamentar teoricamente, eu comecei a ler Marx e Engels na viagem de guarda-marinha, aos 20 anos. Eu li Obras Escolhidas de Marx e Engels, da editora Vitória, e ainda me lembro do capelão do navio, que era um cara genial, Frei Hugo, que jogava bola com a gente, passando pelo convés, e disse, Milton, Temer, me chamava de Temer, Temer, não dá para você ler isso, pelo menos lá embaixo, porque tu fica lendo isso aqui em cima, porque eu lia no convés. Vai ler isso lá embaixo. Ele não dizia para eu não ler, ele dizia para eu não ficar no convés dando Marx e Engels. Era um capelão genial. Então, eles foram, para mim, muito importantes, até numa formação teórica tardia. Tiveram muita influência teórica, foram meus educadores teóricos. Para além da amizade pessoal, eles foram meus educadores teóricos. Eu me formei muito com eles, depois fiquei meio rebelde, porque eu, num determinado momento, ou seja, a minha proximidade com o cesarismo positivo, como eles diziam, ou seja, com a prioridade na organização da vanguarda sobre aquela de tenho que dialogar com a periferia. Eu digo, eu vou dialogar com a periferia quando eu tiver poder. Eu já começava, Carlito e Zé Paulo Neto, inclusive, faziam muita onda comigo no final. Então, mas nós tivemos muito tempo juntos, dizendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. E era um grupo pequeno, não era... Então, até por conta dessa autonomia, terminei 2 vezes candidato a presidente pelo PT contra o Zé Dirceu. E numa das vezes, eu pela esquerda. E Zé Dirceu com Lula fazendo boca de urna. Ele e João Felício.
Ele, João Felício, presidente da CUT, fazendo boca de urna no Hotel Glória contra mim. E o Zé Dirceu ganhou por um beiço de pulga. Ou seja, o PT, quando vai para o poder, é um partido que tem uma base de esquerda muito grande, maior do que qualquer outro partido que tenha chegado ao governo. E, no entanto, por conta do peso do presidencialismo e da forma como o Lula já estava acertado com o grande capital, acabou chiolando. O PT hoje é um partido moderado da ordem, onde eu tenho contato lá dentro, muito afetuoso e muito intenso, com o Breno Altman, com o Walter Pomar, aliás, fez aniversário ontem, com o Walter Pomar, com o Genuíno, mas no PT, pelo seu eixo referencial, é lamentável hoje. E dentro do PSOL já começa a ter esses problemas. Estou com o Glauber numa luta contra o campo majoritário, cujo limite é o próximo Congresso. Eu sou fundador do PSOL, me vejo na necessidade, nessa altura, que aconteceu exatamente isso. Eu era à direita do PSOL, quando o PSOL começou. É sempre assim. E hoje eu estou com o Glauber na esquerda, lutando contra a acomodação do eleitoralismo e do identitarismo que tomou conta do partido. Bernardo? Não, eu achei a resposta do Milton muito inspiradora, né? É interessante, né? A sua pergunta que era justamente o que manteve, né, ele, né, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, juntos em 4 décadas, e o Milton respondeu que, em boa medida, foram os laços de amizade, afeto. Né? É interessante pensar que eu acho que isso tem uma dimensão política, né? E eu penso até em outras experiências. Né? Para mim, né, talvez uma coisa que me fez pensar é a própria experiência do grupo da Revista Brasiliense, que existiu de 55 a 64, né? E nunca chegou a ser organizado como uma facção, uma tendência dentro do Partido Comunista. Boa medida eram os laços de afeto que uniam eles, mas esse afeto transbordava, né, no sentido que havia uma visão, né, de mundo, de país comum, né, questionando em boa medida o que era a orientação dominante do PCB. Eu me lembro uma vez ter lido uma biografia da Rosa Luxemburgo, acho que era J.P. Pinero, que ele fala que o grupo, né, polonês, né, o original dela, do Partido Socialista, né, o polonês, né, o Rox, no fundo era isso também que unia eles no sentido mais forte. Então, quando se fala em amizade, né, muitas vezes, né, se fala até no sentido filosófico, importante da amizade. Mas a amizade pode ser mais ampla e justamente, né, como uma experiência pedagógica, né, no sentido de aprendizado, de se pensar, e além da sua própria dimensão, né, e justamente, né, nesse sentido é coletiva. Eu acho que o que o Milton falou, acho que foi bastante inspirador, né, por conta disso. É só isso. Normando, você tem... Peraí, opa, cadê o Normando? Estou aqui. Não me tire, estou aqui. Eu estou te vendo, mas por que eu não estou conseguindo te passar aqui para aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver se eu não consigo. Eu consegui me tirar, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Normando, você tem essa impressão acerca do fato de ser cada vez mais raro a existência de grupos que tenham esse nível de organicidade? Não, eu acho que tem um componente da subjetividade, do afeto muito grande, mas tem uma dimensão do afeto, quando o Milton fala, que transcende, começa no pessoal e transcende, né, para o político, para o coletivo, e que tem a ver com a nossa própria visão de mundo, né, com a visão de mundo de ser de esquerda, né, de pretender a igualdade. Fazer só uma observação muito rápida sobre a questão dos conselhos, porque, na minha visão, grossíssimo modo, tem um paralelo interessante, que é a expectativa lá daquele chato alemão, Jorge Guilherme Frederico Hegel, com relação ao Estado Constitucional, que ele vai falar: o Estado Constitucional vai distribuir direitos, vai tornar os homens iguais em direitos. E aí os jovens hegelianos de esquerda rompem, porque isso não acontece. Nesse balaio Marx. Depois,
né? 30 anos atrás, você tem o Habermas, né, vindo da Escola de Frankfurt, dizendo que a comunidade europeia, através do Conselho de Ministros e do Parlamento, vai ser um grande marco civilizatório por conta da institucionalização da democracia internacional. E a comunidade europeia, a gente sabe no que deu, é o Otanistão hoje em dia. Eu acho que para essa ilusão institucionalista, e talvez até mais do que institucionalista, formalista, vale um aprendizado da vida, né, nosso na negociação coletiva de trabalho com o capital, ano a ano, discutindo o direito dos trabalhadores. O patrão, quando senta na mesa com a gente, não está olhando para a gente, está olhando para a categoria mobilizada e organizada atrás da gente. E é em função da prontidão dessa categoria organizada e mobilizada que a mesa vai resultar em alguma coisa ou não. E essa, eu acho que é a tragédia, né, que é essa lição esquecida, é a tragédia desses avanços institucionais. Agora, para fechar, eu queria fechar voltando no afeto. Além, né, de todo o carinho que eu tenho pelo Carlos Nelson, eu queria lembrar, o Marco abriu o programa homenageando o Carlos Nelson, justamente, mas eu queria lembrar do professor Leandro, que era, na manifestação do afeto, uma das pessoas mais carinhosas com os seus alunos e discípulos que eu já vi na vida. Exatamente 40 anos atrás, eu matava a aula de Direito, e muito me orgulho disso, porque a vida é muito curta para ler e escrever livro de Direito, matava a aula de Direito na UFRJ para atravessar a Baía da Guanabara e pegar aulas do Carlos Nelson na UF, do Leandro na UF. Assim como pegava aulas mais próximas ali no IFIX, do Cláudio Piano e do Zé Américo Mota Peçanha, que o Milton lembrou. E o afeto do professor Leandro era muito marcante. A última vez que eu tive com ele, no lançamento do livro dele sobre o amor, que é um livro extraordinário, exatamente sobre o afeto, houve uma manifestação entre nós dois muito legal nesse sentido, que eu vou guardar com muito carinho para o resto da vida. Milton, né, Carlos Nelson, Leandro e o escudeiro que o Milton mencionou também, Zé Paulo Neto, foram e são pessoas muito importantes na minha formação, e formação é um troço que continua até o túmulo. Muito obrigado pela presença aqui e pela oportunidade de estar com vocês. Milton, suas últimas palavras de despedidas desse programa. Deixa eu... Peraí, tá. E é de despedida mesmo, porque eu tenho que sair correndo para o aeroporto, que eu vou receber o Glauber Braga, que está vindo de Brasília, e eu vou nós estamos organizando uma recepção para ele no aeroporto aqui. Ele está precisando de muito apoio, muita solidariedade, e eu quero dizer a vocês que foi uma honra muito grande, que eu estou sempre à disposição de vocês para o que der e vier, para o que vocês precisarem de informação, mesmo que não seja para entrevista, para o que for necessário, eu estaria aqui com muito prazer, porque é uma honra para mim ter convivido nesse debate com o Normando, enfim, com o Recupero e com você, Marco, tá? Uma grande alegria para mim e uma grande honra esse contato. Bom, esse Trilhas realmente foi extraordinário por várias razões. E só me dá um parêntesezinho, que eu não cumprimentei Bernardo hoje. Eu entrei atrasado, peguei o bonde andando e ia não falando com ele. Prazer estar contigo de novo, Bernardo. Prazer todo meu. Bom, então, encerrando esse programa, gostaria de agradecer Milton Temer pela participação, Bernardo pela segunda vez seguida, e Normando sempre, dizendo que no decorrer do mês de setembro, o Trilhas da Democracia fará uma série de análises de conjuntura política às vésperas das eleições municipais que ocorrerão no dia 6 e 27 de outubro, com destaque para o panorama nacional e para 3 realidades locais: Rio, São Paulo e Recife, Olinda. O Trilhas fica por aqui.
voltando na próxima semana. Até lá, viva Leandro Conder, viva Carlos Nelson Coutinho, viva Milton Temer, viva esse grupo que fez história na vida política e cultural brasileira. Até a semana que vem.